sobre o quarto P da produtividade, prosperidade. Que alegria estar aqui conversando com vocês, que alegria estar aqui aprofundando esse assunto que já estava na nossa lista, afinal de contas, a gente vem nas últimas semanas até chegar ao quarto P. E é tão interessante porque, poxa, gestão de rotina e projetos. O que prosperidade tem a ver com isso? A prosperidade, ela envolve tudo aquilo que a gente não esperava. Diferente do progresso que a gente aprendeu na aula 163, que é atingir os resultados esperados, a prosperidade, ela traz a surpresa, ela traz aquilo que a gente nem esperava, aquilo que talvez a gente sonhasse nos nossos maiores sonhos, mas muito fora da realidade. Então a prosperidade, ela traz a surpresa, ela traz aquilo que a gente não estava esperando, mas que contribui muito com o nosso progresso. Então, ela tem uma colheita de resultados onde a gente nem imaginava e ela faz esse movimento de transcender o projeto ou o programa. Muito simples exemplo disso é: começo a progredir na minha empresa, meu faturamento aumenta, meu prolabore aumenta e eu começo a poder investir em experiências que eu nem imaginava que eu poderia investir para minha família, por exemplo. Vejam esse caso. Esse é um caso clássico de quando há elementos de prosperidade na nossa vida e nós, às vezes, não percebemos. Olhem que nesse caso, o momento de transição, ele não é por si só um problema, mas ele apresenta novas percepções e novos desafios e novas oportunidades. Neste momento, essa produtiva fez o quê? Ela recorreu à prosperidade que ela já tinha construído, que é uma rede de apoio. A própria rede de apoio muitas vezes é uma prosperidade. E aí eu convido vocês até a refletir sobre isso. Será que vocês estão acessando a rede de apoio que vocês já construíram como prosperidade? Ou será que a rede de apoio que vocês ainda não têm não vai vir como um elemento de prosperidade mais para frente à medida que vocês forem progredindo? Ou será que vocês já não estão construindo como elementos de progresso e a prosperidade vai ser poder recorrer a ela como nesse momento? E esse é um assunto bem vivo aqui na comunidade, né? Porque vocês veem muito viva, né? E muito recorrente a minha participação e a minha presença com as minhas amigas de muitos anos. E aí na rotina, a prosperidade, ela vem justamente de viver um modelo de rotina alinhado às nossas preferências. Então, eu, por exemplo, prefiro fazer o meu trabalho antes do restante. Essa ideia de treinar de manhã antes do trabalho ou aquela coisa, muitas pessoas dizem, né? Ter as manhãs pra mim e as tardes pro negócio, pra mim não funciona. Isso me gera ansiedade, eu não gosto. Eu prefiro começar cumprindo a minha missão. Tem muito a ver com a minha personalidade, mas eu prefiro, e aí depois a tarde é mais livre, a noite é mais livre. Eu gosto de ter mais flexibilidade pra fazer o que eu tiver vontade. Sexta-feira isso foi um super exemplo, por exemplo. Eu fico louca porque eu ainda não superei esse vício de dizer que isso foi um exemplo, por exemplo. E eu sempre pontuo pra ver se eu presto atenção, mas seguimos. Sexta-feira foi um exemplo disso. Eu terminei de atender e aí a Duda tava aqui no escritório junto e aí chegou a Amanda e aí a gente saiu pra almoçar. A gente separar o que é rotina e o que é projeto. Por quê? Ela pode muito bem ter um mês de baixa na empresa e achar que a vida dela é um caos, que não tem nada de prosperidade, que não sei o quê. Só que aí quando a gente faz esse recorte e olha a rotina, a gente enxerga muita prosperidade. Ela vive nos horários que ela gosta, ela frequenta os lugares que ela gosta, ela treina na academia que ela gosta. E ela treina porque ela gosta, como ela gosta, do jeito que ela gosta. E de vez em quando faz uma coisinha ou outra por obrigação, por estratégia, mas tem uma estrutura que ela gosta. Então, isso é também prosperidade. E, gente, vamos fazer aquele comparativo de por que existe tanto espaço para discussão de que dinheiro não traz felicidade.
É porque as pessoas não recolhem a prosperidade que elas construíram em forma de vida. Recolhem em forma de dinheiro, em forma de bens materiais, em forma de segurança, em forma de conquistas. E tudo isso é maravilhoso. Mas tá faltando recolher essa prosperidade em forma de vida. E aí, por um lado, a gente tem a prosperidade na rotina e por outro lado, a gente tem a prosperidade nos projetos e programas. Só fazendo um parênteses para retomar, projetos têm uma data de término, programas são fixos. Então, lançamento de um produto novo, projeto, empresa, programa. Um período de transição com o objetivo de rebranding, projeto. Comercial, programa. Tá certo? Vamos por aí. Fechando parênteses, voltando para o assunto da aula. A prosperidade nos projetos e programas aparece quando elementos externos passam a contribuir com os movimentos feitos internamente. Esse caso eu fiquei sabendo ainda nos atendimentos do mês passado e trouxe para a aula de hoje porque é um caso perfeito de prosperidade. Olhem só, a gente tem sempre muitas oportunidades de atender vários públicos, vários, e até as meninas do marketing vão poder comentar que, poxa, eu tive muito essa dificuldade no início, porque o meu trabalho ajuda todo mundo. Sim, o meu trabalho ajuda todo mundo, só que não é assim que funciona. Foi uma conversa que eu tive até com a Fábio ontem no Whats. A gente tem que entender que o trabalho por si só, o conteúdo técnico, serve qualquer pessoa. Agora, a roupagem que vem esse conteúdo técnico varia conforme quem precisa. As análises de caso, se eu não trabalhasse com empreendedoras, seriam totalmente diferentes. Os projetos que eu ia olhar, se eu não trabalhasse com empreendedoras, seriam totalmente diferentes. Os exemplos mudam, as situações mudam, o enfoque muda. E quando eu sei com quem eu tô falando, eu sei o que oferecer. Sim, Alana, ela tem uma mini blogueira e é ótima. Então a gente precisa estar de olho nessas oportunidades. E a gente precisa estar de olho nessas oportunidades. Tá de olho nas oportunidades e tá de olho nas oportunidades. Presta atenção. Quando a gente gera movimento, olha que coisa mais linda como tudo se conecta, né? Nem todas as oportunidades que nós criamos estão se movendo na mesma direção. Quem tá fazendo outra coisa agora, para e olha pra cá. É preciso amadurecer o nosso olhar e aplicar alguns filtros para perceber se realmente estamos frente a um elemento de prosperidade ou a um teste de firmeza e convicção. Frase na Product Box que diz: quem é grande quer fazer negócios com quem é grande. Qual é o ponto aqui? Quando a gente se destaca, quando as pessoas veem o nosso movimento, elas querem estar com a gente. E isso não é maldade, ou interesse, ou não sei o quê. Não. Se isso que a gente tem aqui dentro da comunidade é muito bom, e a gente acabou de validar e acabou de discutir sobre isso, que é muito bom, é claro que quem não tem isso, quer ter isso. Como é que a gente pertence a um grupo? Como é que a gente passa a pertencer a um grupo? Convivendo com as pessoas que pertencem a esse grupo, certo? Certo. No caso da comunidade, ela é uma escola, para pertencer tem que se matricular, óbvio. Mas de modo geral, para eu estar nessa energia e fazer parte dessa cultura, eu preciso conviver. Então é natural que o progresso que vocês estão construindo seja perceptível para outras pessoas. Como eu disse, para a gente ser atenta a essas oportunidades, a gente precisa aplicar alguns filtros. E aí eu trouxe alguns questionamentos. Quem tá com o seu playbook, eu quero que copie essas perguntinhas. E quem tá sem o seu playbook, eu quero que printe essa frase. E quem for postar depois, lembra de marcar também a Karen, a nossa patrocinadora, né? Aqui tem alguns questionamentos que eu mesma faço e que eu recomendo sempre, através da mentoria, especialmente que vocês façam também quando começam a receber muitos convites, que são os seguintes. A pessoa me convidou para ser minha sócia. Tá, mas eu quero ter uma vida parecida com a vida dessa pessoa que quer ser minha sócia? Porque ela trouxe esse projeto até aqui, então a competência dela vai até aqui. Ah, mas é que daí, com a minha expertise, o projeto vai bombar.
Tá, mas então com a minha expertise eu bombo meu projeto sozinha e não preciso disso. O que levou essas pessoas a esse ponto do projeto? E outro assunto para falar de prosperidade que eu até venho abordando também é a questão do controle, né? E que eu também venho trabalhando em mim, pelo meu perfil comportamental, de abrir um pouco mão do controle, porque quem tem controle de tudo não tem surpresas. Não se permite viver coisas boas. Então, o progresso a gente constrói conscientemente, lá no movimento estratégico, né? Quando a gente lista os nossos programas e projetos, determina as nossas metas e planeja as ações que vão construir essas metas. Construindo essas metas, subindo degraus, eu progredi. Mas a prosperidade, ela é construída de uma forma menos estratégica. Não é tão consciente. Ela engloba o que vai contribuindo até, né, os riscos positivos, mas que não foram incluídos como parte do projeto. Quando a gente prospera, ou na rotina, ou em um projeto, ou em um programa, a gente entra numa nova realidade. E a gente precisa perceber essa nova realidade de olhos bem abertos, tanto para a gente reconhecer o que a gente construiu, quanto para a gente preservar o que a gente construiu e não ficar deixando que aquilo que a gente construiu seja ameaçado, seja fragilizado por qualquer coisa que surja. E aí, a gente recomeça o ciclo dos 4 P's. Olhem o que vem depois da prosperidade. Vem de novo o primeiro P. Eu percebo de novo, porque a minha realidade mudou. Se eu prosperei na minha rotina, podendo ter uma rotina estruturada, mas flexível, eu tenho essa nova realidade. E se começam a surgir muitas oportunidades de novos produtos, de novos programas, de novos projetos, de novas coisas, e vocês ficariam loucas com a quantidade de coisas que caem na minha mesa todos os dias, e eu não olho para isso, daqui a pouco eu fragilizo, eu perco aquela prosperidade que eu construí. O que vocês vão fazer depois da aula? Vocês vão distribuir os programas e projetos que vocês estão acompanhando esse ano, então lá do passo 1 do planejamento anual, nos 4 P's. Saúde, saúde está na prática. Financeiro está na percepção. A empresa está no progresso. E mais a rotina está na prosperidade. E vão distribuir em cada fase dos 4 P's. Depois disso, vocês vão fazer os movimentos necessários conforme o que foi aprendido nas 4 aulas dos 4 P's. Então, o que está na percepção, o que tem que perceber, o que está na prática, o que tem que modificar, o que está no progresso, o que talvez não tenha sido reconhecido, o que tem que ser mantido, e o na prosperidade, o que pode estar ameaçando a prosperidade. Então, vocês vão olhar as tarefas pós-aula das 4 aulas, vão olhar para os projetos de vocês e vão fazer os ajustes necessários. E isso tudo é coisa lá para o playbook de vocês, tá certo? Então, é isso que vocês vão fazer depois da aula de hoje. Revisar os projetos e programas do ano, distribuí-los em qual dos 4 P's eles estão e verificar quais são os próximos passos produtivos em cada um. Bom, nosso encontro em grupo do mês de fevereiro será no dia 20, sexta-feira que vem. Terça-feira que vem é feriado de carnaval, nós não teremos aula, então a nossa próxima aula é no dia 24, eu já terei feito 30 anos. Então na nossa próxima aula eu vou ter 30 anos, meu Deus. Nossa avaliação mensal, eu não troquei ali de 28 de janeiro porque eu tava com probleminha de visão pelo jeito. Vai ser enviada no dia 25, tá bom? Então no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, um dia antes da celebração do Produtianiver, eu vou enviar para vocês a nossa avaliação mensal de fevereiro. E fiquem ligadas porque nós teremos uma grandiosa novidade nas aulas semanais para março. E sugestões de aulas adicionais, como saber o que serve para mim, para ajudar vocês a tomar mais decisões e fazer esses filtros para identificar se nós estamos tratando de elementos de prosperidade ou se nós estamos tratando de ameaças, né, de testes de firmeza e convicção. E também a aula 81, Espaço para Ser Quem É, para vocês observarem e perceberem mais espaços para a prosperidade na rotina, tá certo? Tenham uma excelente semana, contem sempre comigo, aproveitem a nossa campanha do mês, inscrevam-se no Produtianiver, façam negócios e prosperem e reconheçam a prosperidade que vocês já construíram. Até mais!